A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Já vá compartilhando, já vá metendo o dedo no like, compartilhe para os seus grupos que você participa de apologética, de patrística, o grupo da sua paróquia, para seu padre. Compartilhe 100% para católico. Lembrando que é para católicos essas apologéticas, certo? Meus irmãos, aqui embaixo vamos ler, ó. Contribua com esse apostolado. Pix @gmail.com. Esse Pix está no nome da minha esposa, aqui abaixo, veja. Não é? Maria Juliana de Lima. Se você pode e quer nos ajudar, nos ajude. É você que nos ajuda nessa caminhada de evangelização. Não é? Você que não pode nos ajudar, nos ajude com oração, nos ajude compartilhando para demais católicos. Meus irmãos, você está vendo o texto aqui ao meu lado? Eu tinha deixado de trazer essa maneira, né, quando os fariseus protestantes chegam nos comentários apóstatas, né, e colocam as suas heresias, as suas mentiras. Não pode sair nada de doce, já disse a Sagrada Escritura, de uma bica salgada. O que pode sair de bom da boca de um protestante? Nada, absolutamente nada. 100% nada. Na dica de nada. O que sai, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 14. A segunda fera que sobe, disfarçada no cordeiro da terra, sua voz é voz de dragão. Então nada que sai de sua boca presta, é voz do diabo, é voz de Satanás. 2 Coríntios 11, 4, para apresentar os vários Jesus diferentes que a seita apresenta, os vários espíritos diferentes que as seitas apresentam, porque são espíritos mesmos, espíritos diferentes. 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 2, espíritos embosteiros e doutrinas diabólicas. Isso mesmo. Eu estou com esse herege aqui, veja, esse herege chegou nos meus comentários e veio falar, aqui você vai ver comigo, que eu ensino idolatria. Meus irmãos, vocês já viram eu mandando vocês ir adorar Buda? Não. Vocês já viram eu mandando vocês ir adorar Maomé, Hare Krishna, adorar Lutero? Não. Em nenhum lugar aqui vocês vão ver um vídeo meu eu mandando vocês adorar uma imagem. Quem quer que seja. Aí vem esse herege conversar asneiras e nós vamos refutá-lo com Bíblia, as mentiras dele aqui. Veja só, eu faço questão de falar o nome desse herege lá em cima, pena que não tem a foto dele, né? É o herege José Carlos Chossas, parece que é. Chossas, gosta assim. Bom, esse é herege protestante, tá aqui as teses, né? Que as mesmas teses deles é as mesmas do pai deles, quando eles, as teses de Lutero, né, quando ele pregou na porta de uma igreja, né? Vamos à tese herética do herege. Meta o dedo no like. É porque não conhece a verdade. Esse herege chegou no comentário do vídeo do nosso irmão Carlos Henrique, filho de protestantes que se converteu à verdadeira igreja. Aí o que é que esse herege vem falar? Que ele não conheceu a verdade. É mesmo, né? Scott Hans, Fernando Casanova, eu, minha esposa, tantos outros aí, uma multidão voltando, não conhecer a verdade. Não, herege, é porque lá nas seitas não tem a verdade. Não é? Onde é que está escrito na Bíblia que pode fundar uma seita e denominá-la de igreja? Não tem em nenhum lugar. Mas vocês fundam seitas, são mais de 50 mil seitas. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia que são muitas seitas que vai dizer para Jesus. E ele deturpou aqui, nós vamos ver. Vamos lá. Olha só. É porque não conhece a verdade. Na Bíblia Católica Ave Maria ou Paulinas. Se conhecesse, volta ao Evangelho do Senhor. A cegueira, né? O Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? Jesus disse: e de batizai discípulos, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem vossas seitas que nem crença nos três tem. Tem de vossas seitas que só tem crença unitária.
Nem batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um rebatismo, né? É um segundo batismo. Não está escrito na Bíblia que tem um segundo batismo. Deve entender Efésios 4, 5, que se prega um segundo batismo. Provavelmente, né? Crismai, o casamento do Senhor, a unção dos enfermos. Eu já mostrei os 7 sacramentos nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas 13 cartas pastorais, nas 7 cartas católicas, só na Epístola aos Hebreus, só no Apocalipse, os sacramentos. Os apóstolos, onde pregavam, a primeira coisa que, quando eles se convertiam, os adultos, eles já pregavam o quê? Os sacramentos. O batismo e o crisma. É só você olhar, primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas são batizadas e crismadas. Paulo encontra 12 homens no capítulo 19 de Marcos, de Atos. Paulo batiza aqueles 12 homens e Paulo crisma, e depois impõe as mãos, que era o crisma, ou seja, o sacramento da confirmação. E essas seitas não tem isso. Essas seitas falam em evangelho. É o evangelho, para os kardecistas, é evangelho segundo Allan Kardec. Para essas seitas, filhas de Lutero, é evangelho segundo Lutero. Não é evangelho segundo Jesus Cristo, porque se fosse evangelho segundo Jesus Cristo, eram todos católicos, não eram apóstatas, como a Bíblia vai falar o destino do apóstata, que é o blasfemador contra o Espírito Santo, em Hebreus 10, do versículo 25 a 29. Vamos seguir aqui a heresia do herege. Que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim, herege. E a igreja é o quê? 1 Timóteo 3,15. Coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, sem essa coluna, você não tem a verdade. Que proíbe na Bíblia Católica Ave Maria as imagens de escultura ou ídolos. Heresia sua. Todas as imagens de escultura, não. As dos ídolos, dos deuses, de todas as imagens, não. É heresia sua. Deus manda fazer imagem dos querubins. Deus manda fazer imagem dos querubins no Êxodo 25, 18. Manda Moisés fazer. No Êxodo 37, versículo 7, Moisés faz as imagens dos querubins para colocar em cima da arca. Em 1 de Reis, capítulo 6, a Sagrada Escritura, e dentro de um contexto tradicionalista do povo veterotestamentário e do histórico bíblico, eram mais de 300 imagens que tinha dentro do templo de Salomão, construído em 1 Reis, o primeiro templo erguido por Salomão. Entre elas, imagens de querubins, entre elas, e se ajoelhavam dentro das imagens dos querubins. Inclusive tinha a imagem de um homem lá dentro que representava o Cristo. Os 12 touros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Estou falando para você que você não conhece nem Bíblia, nem contexto histórico bíblico. Você foi apenas um coitado enganado que fizeram a lavagem cerebral na sua cabeça. 1 de Timóteo 4, 2. A lavagem cerebral é feita pelos partosecos, pelas seitas diabólicas. Você passou por uma lavagem dessa, ou seja, você não tem um miolo certo dentro da sua cabeça. Com todo respeito, mas não tem. Já fui protestante, sei muito bem como é que é os miolos protestantes. Isso eu sei. Protestante, né, morre achando que está na verdade. Sempre estão estudando, sempre estão buscando conhecer, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Quem diz isso é eu? Não, é a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 5 a 9. Esses sujeitos, eles resistem à verdade, que a igreja é aquela que prega a verdade, ela é a coluna dessa verdade, por ser o corpo dessa cabeça que é o Cristo. Então ela sustenta a verdade e nos dá a verdade para nos salvar, e essas heresias resistem. Se não houver a igreja, é pagão. Então esses hereges são pagãos, são apóstatas, não existe salvação para eles. Isso é a Bíblia que está dizendo isso. Vamos seguir aqui a heresia dele. Rapaz, senão por mim, não divido minha glória com ninguém. Eu vou mostrar na Bíblia. Eu poderia citar aqui o capítulo 17, versículo 22. Sim. Mas veja. Esse sujeito disse que eu ensino tudo isso aí. Que eu ensino idolatria. Você vai ver todo o texto que nós vamos ler. Ele vai as acusações que nós vamos fazer. Que eu ensino tudo isso. E vocês têm visto o que eu ensino. E tem muitos protestantes que acompanham o meu canal. E muitos deles voltaram à fé verdadeira. Voltaram ao Cristo verdadeiro. Porque descobriram que o segundo altar é altar de demônio. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo do 14 a 21. O segundo altar que eles estavam é altar de demônios. Não existe dois altares. O segundo, imagina o segundo. Aqui tem 50 mil altares.
diferentes do altar verdadeiro. Veja quantos demônios, quantas pessoas não estão servindo a altares de demônios. São mais de 50 mil no mundo, espalhados no mundo. Vamos ver. João 17, pegue sua Bíblia. João capítulo 17. Só dizer que na Bíblia protestante está adulterado. Pelo menos as que eu tenho aqui. O protestante inventou uma mentira. Veja aqui a mentira dele, ó. Diz que Jesus disse aqui, ó. E não divido minha glória com ninguém. Divide. Meus irmãos, esse termo divide é invenção protestante. Não existe nenhum versículo dentro da Bíblia dizendo divide. Não divido minha glória. O que diz lá em Isaías, Deus, não cedo minha glória a ídolos. Ídolos, seu herege. Eu já mostrei aqui em vários vídeos no canal que Deus dá sua glória aos santos. Inclusive, nós vamos ver Jesus dando sua glória à única igreja que ele fundou. João 17, 22. Vamos lá. Agora, ponga lá a lupa. Pare lá a orelha. Vê o que vem. Agora. Vamos ler do versículo 21 para ficar melhor. Porque para que todos sejam um. Jesus está dizendo, orando ao Pai, para que só haja uma só igreja. Está claro. Todos sejam um. Como eu e tu, Pai, somos um. Que eles estejam em nós e o mundo crê que tu me enviaste. O mundo só crê. Veja, você vê o mundo pagão, você vê o Islã, o judaísmo e muitos outros. Ele diz, se é para existir, se existe uma verdadeira religião, tem que ser aquela que tem um governo único, que tem um líder único, como Jesus chamou Pedro, né? E colocou na liderança João 19, João 20, 21, João 21, versículo 15 em diante. A encaminhar, fundou sobre Pedro e sua igreja, sobre uma liderança. Serás um pai para a casa de Israel. 22 de capítulo 20, versículo 22 em diante de Isaías. Vamos lá. Dei-lhes a glória que me deste. Peraí. Olha o que Herege está dizendo aqui. Aqui, ó. E não divido minha glória com ninguém. O que é que está escrito aqui? Pai, tu me deste a glória e eu dei a glória a eles. Pacata! Meus irmãos, agora a Bíblia deles está adulterada. Eles inventaram esse termo, não divido minha glória com ninguém. Isso é um termo diabólico, satânico, vindo da boca de Satanás. Boca de dragão. A segunda fera que sobe da terra, com 2 chifres disfarçado no cordeiro, é o falso profeta que é disfarçado em apóstolo de justiça. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Isso não é de espantar. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Parece bem normal também que os seus ministros como este de Satanás, se disfarcem em ministros de Cristo. Não são. Pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7. E nós conhecemos, né? Porque o fruto da sola escritura, da sola gratia, da sola fide, as 5 solas protestantes, eu tenho um vídeo ao pé da letra refutando as 5 solas protestantes, está em Mateus 7, 21 a 23, a condenação da sola escritura. Que ele vai usar aqui e nós vamos debulhar. Primeira refutação, Deus não divide sua glória com ninguém. Veja só. Lá está escrito, repito em Isaías, não cedo minha glória aos ídolos. Quem eram os ídolos? Os ídolos de Jâmia, os ídolos egípcios, os ídolos mesopotâmios, os ídolos dos pagãos, gregos. E você vai estudar que ídolos eram, e você vai ver quais eram. Você está entendendo? Aí o fariseu, não entende de Bíblia, acha que imagem dentro da Bíblia, aliás, eles adulteraram. Eu já trouxe vários vídeos mostrando a adulteração protestante. O termo ídolo, onde tem ídolo e deuses, eles colocaram, tem a linguagem de hoje, está toda adulterada aqui. Já mostrei vários vídeos. No lugar, imagem. Tira um termo ídolo e bota imagem. Ídolo é dirigido apenas para imagens? Não. Não, mas eles, na cabeça herética de Satanás, só apenas imagem. Idolatria é imagem. Se nós formos no Novo Testamento o que é idolatria, já começa em Mateus. Não poder servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Por que o protestante não diz servir a Deus, que é uma idolatria, servir a Deus e o dinheiro? Não é?
Por que ele não diz que é idolatria? Porque o comércio protestante é o Deus Mamon. O comércio protestante é esse, Malaquias 2:8. Se não der o dízimo, vai para o inferno. O gafanhoto vai vir comer. Os pastores protestantes diziam isso para mim. Você não der o dízimo, o Senhor vai enviar demônios para te corroer. Adulterando o termo gafanhoto, mas aquele era um dízimo que era dado para o órfão, a viúva, do sacerdócio levítico, veterotestamentário e o estrangeiro. Então Deus livrava a lavoura do gafanhoto. Mas eles adulteram, eles mentem, eles deturpam que os gafanhotos são demônios. Para roubar as pessoas. Ó, Jesus dirá para eles: nunca vos conheci, malditos, retirai-vos de mim. Primeira refutação do herege, já mostrei com a Bíblia. Jesus deu a glória à sua igreja. E que se ouvir a igreja é a Jesus que está ouvindo, Lucas 10:16. Essas seitas, mais de 50 mil seitas, onde é que estão na Bíblia? Vamos continuar com a heresia. Fora de mim não há salvação. Lembra da mãe dos filhos, né? Que fora, onde é que está escrito fora de mim não há salvação? É criação protestante. Vocês lembram daquela mãe, né, Maria Salomé, essa mesma, que foi pedir a Jesus, caiu aos pés de Jesus prostrado, igual uma protestante, a mãe de Tiago Maior e de João. Aí disse: Senhor, concede que este meu filho sente no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. E o que foi que Jesus disse? Mulher, tu não sabe o que estás pedindo. Vamos pegar aqui em Mateus. Mateus capítulo 20. Versículo 21. Vamos ler. Perguntou-lhes ele: que queres? Veja, a mulher caiu de joelhos. Vou pegar do versículo 20 até o versículo 23. Ela cai de joelhos aos pés de Jesus e pede a salvação para os seus filhos. Igual faz os protestantes. O protestante, quando você chega na seita, levanta a mão aí quem quer aceitar Jesus. Aí é os católicos que não tem conhecimento, vai aí pronto. O aceitar Jesus é tornar-se apóstata. Aí faz uma oração. Pronto, agora você já está no céu, você já está no reino, você já está salvo. Do mesmo jeito fez essa mulher, Maria Salomé. E Jesus pergunta a ela: que queres, mulher? Ela respondeu: quero que o Senhor conceda esses dois meus filhos sentarem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vamos ver se Jesus aceita a oração protestante. E vai dizer: não, sim. Sim. Já está concedido. Eu sou o único salvador. Só pertence a minha salvação. Não há salvação fora de mim. Já está salvo. Vamos ver. Resposta de Jesus. Mateus 20, versículo 22. Disse-lhe Jesus: não sabes o que pedis. E você nem me diz. Veja só. Teve que dar um pause aqui. Que chegou o jeito, mas vamos voltar. A resposta de Jesus. Olha só. Não sabeis o que pedis. A mulher estava fazendo errado? Aparentemente não. Para as seitas, não. Porque o que, que as seitas pedem? Agora que você aceitou Jesus, já está salvo. Você agora foi lhe dado uma cadeira ao lado direito do Senhor na glória. Era desse jeito, e é desse jeito que é dito nas seitas. É desse jeito que é dito nas seitas. E o que é que Jesus responde para essas seitas? Não sabeis o que pedis. Olha só. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Ou seja, pode uma seita, um sectário, um fundador de uma seita, morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia? É o que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. O que é que São Paulo diz? São Paulo diz que para fundar uma seita, ele vai dizer os grupinhos que estavam se dividindo. Eu sou de Apolo, eu sou de Kéfas, eu sou de Paulo. Ele vai dizer: um acaso foi Paulo crucificado por vós? Exatamente isso. Para se fundar uma seita,
Para se fundar uma seita, tem que morrer na cruz e tem que ressuscitar no terceiro dia. O fundador da Assembleia de Zeus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia? Não. O fundador da Presbiteriana morreu crucificado numa cruz e ressuscitou no terceiro dia? Não. Lutero, o pai de todas as heresias, morreu crucificado numa cruz e ressuscitou no terceiro dia? Não. Se matou com o próprio chale dele, se matou com o próprio lenço, com o lençol que carregava no pescoço. Lutero. Veja. Outra vez verás a diferença entre justo e ímpio, entre santo e ímpio, entre santo e apóstata. Diz aqui que só Jesus salva. É a sola Cristo. Por isso eles, no sola Cristo, Senhor, nós preguemos só em teu nome. O sola Cristo, a sola Escritura. Senhor, nós curemos só em teu nome. Senhor, nós expulsamos o demônio só em teu nome. E aí receberá as palavras do eu dos mestres. Mas o protestante é tão perigoso que não adianta nada eu falar aqui para eles. Se eles vão jogar na cara do próprio Jesus que estão com a verdade. Nunca vos conheci. E veja que no versículo 21 de Mateus 7, Jesus diz, são muitos a me dizer naquele dia. Muitos, mais de 50 mil seitas na atualidade. E no 23 Jesus dirá, nunca vos conheci, malditos, retirai-vos de mim. São os sectários. Olha Jesus dizendo, ó. Eles disseram que poderiam beber o cálice que Jesus ia beber. Mas Lutero não bebeu não, esse cálice não. De fato podereis até beber o cálice, quanto porém assentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, não depende só de mim. Como é que é? Quanto a sentar à minha esquerda e à minha direita, na glória, não depende só de mim conceder. Esses lugares cabem àqueles que o Pai designou e reservou. Quem? Os santos. Hebreus 12:1. Jesus, ao subir ao céu, leva consigo uma nuvem de testemunha. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Santos. Por isso São Paulo vai dizer em Filemon 1:5. Eu admiro a vossa fé em Jesus e em todos os santos. Veja. Aí o herege diz, glória não deve, e Jesus não divide sua glória com ninguém. Jesus não dividiu, Jesus deu. Não é? Diz, a salvação é só em Jesus Cristo. Aí aqui, vamos continuar com a heresia, respondido com Bíblia. É que proíbe na Bíblia Católica, Ave Maria, as imagens de escultura ou de ídolos. Acho que vai responder isso, né? Já respondi isso. De esculturas e ídolos, imagens de escultura de ídolos, herege. De ídolos e de deuses. Mas é verdade, hoje o inimigo trabalha em 3 áreas. Vamos lá. Na idolatria, e a maior das idolatrias é fundar uma igreja. Como essas 50 mil seitas aí. E vamos lá. Primeira idolatria que o herege fala aí. Primeira idolatria. As mais de 50 mil seitas idolátricas, porque Paulo disse no versículo 14 de 1 Coríntios 10, fugir da idolatria. No versículo 21 ele diz, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir aos 2 altares. Beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios. No versículo de número 16, ele vai indagar aos coríntios, o pão e o cálice que nós benzemos não é a comunhão do sangue do Senhor, não é a comunhão do corpo do Senhor. Então, se eu acredito no segundo altar, eu sou idólatra. Fuja da idolatria. A pior idolatria hoje é o segundo altar, as seitas fundadas por espíritos de demônios. É a Bíblia que diz isso. Eu estou só transmitindo o que está escrito. A palavra de Fábio não vale de nada, o que vale é o que está escrito. E ponto. Primeiro, ele diz aqui, 3 vias. Primeira, idolátrica. O culto que se é feito do protestantismo ao fundador da seita. Porque no dia do juízo final, onde ele vai começar a deturpar agora? Veja. Veja, ele começa com idolatria. Veja o tamanho da confusão protestante por não entender de Bíblia. Ele diz que os idólatras, vamos ler o texto, no dia vão dizer, Senhor, nós pregamos... Oh, meu Pai do céu.
É os idólatras que vai estar ali? Não. É a sola escritura que vai estar ali. Ó, porque no dia do juízo final vão dizer, Senhor, o Papa falou. Onde é que está escrito isso, herege? Me diz onde é que está escrito isso, que no dia do juízo. Ai, meu pai. Vocês entendem por que eu peguei isso aqui? Para poder fazer um vídeo em cima disso. No dia do juízo, olha, veja se uma pessoa dessa funciona bem da cabeça. Repara bem um negócio desse. Ele está dizendo que no dia do juízo o Papa vai dizer para Jesus, onde é que está escrito na Bíblia, onde é que está escrito no Gênesis Apocalipse, que o Papa vai dizer, ele disse que aqui, ó, no dia do juízo, ele está escrito, ó, que no dia do juízo o Papa vai dizer a Jesus, eu era devoto do santo fulano. Ai, meu pai do céu. Ai, esses hereges são engraçados demais. Viu? Vocês estão vendo? E quando acabar nos chamam de antibíblicos. Ai, ai. Vamos ver se é o Papa que vai dizer nos dias do juízo. Vamos ver. Mateus 7. No dia do juízo, vamos ver aqui. Se aparece o nome Papa. Na Bíblia Protestante não precisa nem trazer. Ela tá a mesma, tá? Bíblia Protestante tá a mesma coisa. Versículo 21. Vamos ver se é o Papa. Ele está dizendo que é uma pessoa só que vai dizer a Jesus no dia do juízo. Eu acreditei em santo fulano de tal. Vamos ver se é isso. Versículo 21 de Mateus 7. 22 diz assim. Muitos me dirão naquele dia. Espera aí. Ele está dizendo que é só uma pessoa, o Papa. Que o Papa vai dizer ao Senhor no dia do juízo final. Ele vai dizer, o Papa vai dizer. O Papa falou. Eu era devoto de santo fulano. De santo fulano. Esses não fazem parte do meu aprisco. Onde é que está escrito? Veja o que é que ele faz. Ele pega o versículo 22 de Mateus 7 e envolve com o capítulo 10, versículo 16 de João. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aprisco é a igreja fundada por Cristo. João 10, 16. O que é que Jesus disse em 10, João 16? Tenho outras ovelhas que não são da minha igreja, do meu aprisco, da minha igreja. Está falando de quem? Do protestantismo, dos que estão fora do aprisco, dos que estão fora da igreja. Eu preciso conduzi-las para cá. Para que haja um só rebanho e um só pastor. Me responda aí, protestante. Quem foi mesmo que fundou a tua seita? Em que ano foi? Como se chama? Bota só o nome dela, que eu digo quem foi que fundou ela. E eu te digo, se ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, porque é apenas um falso Cristo. Mateus 24. Não passa disso. Veja a enrolação que ele faz. O Papa, ele diz que é o Papa em Mateus 7, 22. Mas Jesus está dizendo ali que são muitos. Não só é uma pessoa, são muitos, mais de 50 mil seitas. Continua. Ai. Era devoto, né? Aí ele volta de novo a usar o versículo 23. Ele volta de novo. Veja a lambança que ele faz. Ele volta de novo a usar Mateus 7, agora o 23. Ele não fala o 22, por ser demônio em teu nome. Realmente, o Papa não vai chegar. Os que estão ali, no versículo 22, é os que vão dizer: nós pregamos unicamente em teu nome, nós fizemos milagres unicamente em teu nome, e nós expulsamos demônio unicamente em teu nome. A sola escritura, o sola Cristo, a sola gratia. É que é ali que Jesus vai condenar.
Olha ele usar o versículo 23. Ó. Ele pula, ele lê a parte A do versículo dizendo que é o Papa, mas Jesus disse que é muitos, não está dizendo que é o Papa, são muitos. No versículo 22, parte A, muitos me dirão naquele dia. Aí ele vai para o versículo 23. Ó, o versículo 23. Ó. Apartai-vos de mim. Eles vão ouvir essa palavra. Apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Mateus 7, 23. Certo? Veja a lambança que ele faz. Na pregação da prosperidade. Quem é as seitas da teologia da prosperidade? Protestantes, aviões, cabeças de gado, fazendas, donos de canais de televisões, que nem é o senhor Edir Macedo, um dos chefes de vocês. É só olhar para Edir Macedo e ver o quanto Edir Macedo tem. É o cara mais rico do Brasil. Seguido de R.R. Soares, Cila Maracutaia e o Valdemiro do Chapeuzão. Responda aí. Vendendo feijão ungido, vassoura ungida, pano ungido, e sabe-se lá Deus mais o quê? E chamando o povo para dar dinheiro. Quem é que usa para enricar Malaquias 3,10? Se não der o dízimo, está no inferno? É os católicos, né? Não sabia não. Tô sabendo agora, olha só. É mesmo, né? Todas as seitas protestantes são unânimes em roubar dinheiro do povo, se não der, vai pro inferno. Aí, hipócritas, sepulcros caiados. É o que disse Jesus com os pais deles, os fariseus. Esses são filhos daqueles. Segue só. Vamos continuar lendo a heresia. A pregação da prosperidade. Sim, é a pregação mesmo que vai. Pregamos em teu nome, curemos em teu nome. É essa mesmo que vai descer. Senhor, fui na igreja buscar riqueza. Onde é que está escrito? Fui na igreja buscar riqueza em nenhum lugar. Também falava seu nome. Olha. Não está escrito. Ele torna a falar de Mateus 7, 22, adulterando e mentindo. Não é isso que está escrito lá. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, veja, e quem é que assume no 21? Senhor, Senhor. São os protestantes. Tu és o Senhor da minha vida, o meu único Senhor, aleluia. Agora o Senhor, são vocês. Me diga que não é vocês, do 21 ao 23 de Mateus 7, é vocês. A sola escritura. Ô cegueira. Meus irmãos, pensar que o meu cérebro já foi assim desmiolado. Isso é igual. Obrigado, Senhor, por tirar da Babilônia herética das mais de 50 mil seitas. Eu disse, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e as demais coisas, deve ser lá embaixo. Nenhuma seita protestante busca o reino de Deus em primeiro lugar. Se nós formos analisar o texto, o que é que Jesus vai dizer quando ele cita buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? A única igreja que ele fundou, seu corpo, una, santa, católica, apostólica, é a única que faz isso. É a única que diz, que entrega, que Jesus mandou, deu autoridade para entregar. Dei a minha carne e meu sangue até que eu venha. 2 Coríntios 11, 26. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Lá não. Lá como símbolo, como representação. Adulterando e mentindo sobre as escrituras, porque Jesus disse, esse pão é o símbolo da minha carne, esse pão representa... Não, não disse isso. É heresia protestante. E não passa de heresia. Coisas da cabeça heréticas de apóstatas. Quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele vai dizer o seguinte. Pode pegar o texto de Mateus, no contexto disso, e vai dizer: não busqueis tesouro neste mundo. O tesouro que o protestantismo busca, o Jesus protestante é apenas para bens materiais, apenas para esse mundo. Os inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre, só buscam coisas para este mundo. Filipenses 3, 18 e 19. Só quer saber do bucho, ó. Malaquias 3,10. Der o dízimo, as ofertas alçadas, aí já sabe. Aí tá criando guerra com o pastor. E tá lá em Isaías, né? 56, 11. Os pastores fazem guerra a quem não coloca nada na boca para mastigar.
Pois é. Jesus disse, buscai tesouro no céu, onde a ferrugem, nem a traça, nem o ladrão rouba. O protestante busca tesouro daqui. Passar a toalha ungida. Aqui, ó. Vamos lá. Essa toalha ungida, você vai pagar R$1.000 nela. Você paga R$1.000. Passa na porta do banco, que as dívidas que você tinha vai se acabar. O sujeito tá lá no outro dia, de madrugada na porta do banco. Eita, ai, Senhor, agora acabou minha dívida. O outro disse, eu vivo pedindo esmola na rua, eu vi uma casa ali, eu quero que aquela casa seja minha. Compra aqui essa toalha por R$1.000, passa na porta dela, vai ser sua. Eita, Senhor, eita, vai ser minha essa casa, eu vou morar nela, eu vou sair da rua, eu vou sair debaixo da ponta, eu vou sair... De vossas seitas eu fui, de vossas seitas eu conheço, por dentro e por fora. Viu? É desse jeito que fazem. E os desmiolados acreditam, caem nas lábias, nos contos de lobos. Um segundo pastor é mercenário, só existe um pastor, é Jesus. Por que na Igreja Católica não tem pastor, o título de rótulo de pastor? Porque só Jesus é o pastor. A função pastoral é do bispo. Capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear. As funções pastorais competem a quem é o bispo de sucessão apostólica, não é quem colocou uma metade de uma Bíblia castrada debaixo do sovaco, saiu gritando ai, ai, ui, ui, por aí para as esquinas, não. Mas muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor. Vai. São mais de 50 mil seitas. E nascendo mais. Vamos agora a outra de lá, outra mensagem do outro lado. Vamos lá. Amigo, pregue o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. É o que nós fazemos aqui, herege. Pregue o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Para tu ver no teu canal, fica 4 ou 3 adoradores. Adoradores de quem? Lutero? Porque aqui nós pregamos a verdade. A própria cabeça de Jesus Cristo pregava, o mesmo que a igreja prega hoje, os sacramentos, e os fariseus se opunham à verdade. Jesus disse, a doutrina que vos dou não é minha, é do Pai que me enviou. E Jesus deu a doutrina à igreja, dizendo, quem vos ouve, ide, pregai por todo mundo, quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16. E esses hereges trouxeram o segundo evangelho. O anjo que baixou do céu e trouxe a segunda doutrina. Gálatas 1, 9, 8 e 9. Paulo disse, se um de nós apostatasse da igreja e apresentasse uma doutrina diferente, seja excomungado, seja maldito. Foi um anjo que veio e mandou fundar a seita de Mormon. Vamos continuar na heresia lá. Agora fariseus ao monte dizendo protestante. Olha só. Quem é os fariseus da nossa época? Os filhos dos fariseus que combateram a cabeça. Os filhos da serpente de hoje. São os filhos daqueles fariseus que combatem o corpo. Cauda. Não estão unidas a cabeças, que só pode estar unida a cabeça pelo corpo. Colossenses 2. Colossenses 2, 19. Não estão unidas a cabeça, porque para estar unida a cabeça, que é Cristo, só pode ser pelo corpo, a sua igreja. E mais nada. Fora da igreja é pagão. Fora da igreja é apóstata. E pronto. Com Jesus não foi diferente. Ele pregava o evangelho e os pais de vocês escutavam. E os fariseus romanos queriam matá-lo. Os fariseus romanos queriam matá-lo. Foi. Mas quem matou foi os fariseus, pais de vocês. Que gritava, não temos outro Deus senão César. E o mesmo jeito é o protestantismo, não temos outro Deus senão Lutero. Lutero é o Deus protestante. Hoje, se ele vier pregando o evangelho na Bíblia Católica, Ave Maria. Hoje, veja, o cara nem escrever sabe. Faz uma lambança, olha só. Hoje, se ele vier pregando o evangelho na Bíblia Católica, Ave Maria, o povo joga Jesus fora
da igreja porque vem dizendo contra a idolatria. E isso, o segundo altar é idolatria. 1 de Coríntios, capítulo 10, de 14 a 21. Vocês já saíram. Vocês já saíram já. Vocês já servem. Vocês saíram do altar verdadeiro para servir o altar de Satanás. Que ele, da igreja, o povo joga Jesus fora da igreja. E se escreve ruim. Porque vem dizendo contra a idolatria. O povo fora da igreja jogou o povo fora do templo de Salomão, mais de 300 imagens, não jogou? É mesmo. Faziam o templo, se ajoelhavam dentro das imagens, 7,16. Chamava a imagem de Deus, 7,16, se ajoelhava dentro das imagens, como Josué e os anciãos, dentro das imagens dos querubins da caixa dourada. Josué 7,6. Chamava a imagem de Senhor, que é Deus. Capítulo 10, versículo 35 e 36 de Números. Carregava em procissão, 1 de Crônicas 15, 14 a 16. Conhece, né, o bichinho de Bíblia? Parece que... Será que conhece? Imagina o miolo. Que ele é o único caminho. Já li, né? De novo, já li isso, né? O único caminho para se chegar é o que Jesus deixou na sua igreja, por meio de sua igreja, chegar ao céu. Fora dele não há salvação. De novo, eu já mostrei isso. Repete a mesma coisa. Joga ele fora e não falou de santo fulano ou amigo ou fulano. Não falou. Jesus não falou de nenhum santo, não? Não, Jesus não falou de nenhum santo, não? Mateus 21, bora, vamos lá. Mateus 21. Jesus não falou de nenhum santo, não? Vamos lá. Mateus 21, versículo 31 e 32. Parte B do 31. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precede o reino de Deus. Jesus falando para os protestantes, ó. Precede o reino de Deus. Por que, protestantes? 32. Porque João Batista veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, a fé de vocês em Jesus e em todos os santos. A fé em Jesus e em todos os santos. Como é que é a fé católica? Em Jesus e em todos os santos. Em todos os santos. É fé protestante? Não. É a sola escritura, a fé protestante. Por isso Mateus 7, 21 a 23. João veio no caminho da justiça. Justiça é o quê? De onde vem o que faz o justo. O justo é o que na Bíblia? Santo. E não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, nem vendo isto, foste tocado de arrependimento para crer nele, para acreditar nos santos. Viram? O que é que a sola escritura gerou? Viram o que é a semente de Lutero? Ontem eu estava meditando com a minha esposa o capítulo 16 de Número. Você que vai ver esse vídeo, eu peço a você, por caridade, leia o capítulo 16 de Números. E você vai ver que Coré, Datã e Abirão fizeram a mesma coisa, o mesmo pensamento protestante que fez Lutero. Lutero disse, não, a igreja não precisa de um papa, de um líder. Todo mundo é santo, todo mundo é igual, pode falar com Deus. Foi o que tinha na cabeça de Coré. A Assembleia não precisa de uma liderança para falar com Deus. Todo mundo aqui fala com Deus. Foi isso que fez o protestante. Porque o protestante diz, não, eu sou a igreja, tu é a igreja. Né? Esse era o pensamento de Coré. E acabou descendo vivos para a hiena. E assim acontecerá com todo o protestantismo, e Lutero já está lá esperando eles. O que é que diz a Bíblia? No capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10, onde já estava a fera e o falso profeta. E o falso profeta é Lutero. Olha só. Está aqui provado comigo, vamos continuar lá. Jesus ensinou a crer no Santo João Batista. Ai, ai. Jesus, fora... deixa eu ver.
joguei fora da igreja, blá, 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 blá. Fora dele não há salvação. Onde é que ensinou crença em santo? Ali. Aí. Ele não falou de santo fulano. Amigo, nós não deve ser, não, escreve muito ruim, amigo, nós não protestamos nada. Protesta sim. Protesta contra Jesus Cristo, a cabeça, protesta contra o corpo de Jesus, a igreja. Como caudas, vocês perseguem a verdade. E mentem, fazendo lavagem cerebral nas pessoas. 1 de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 5. Inclusive, o versículo 3 proíbe o casamento na igreja, dizendo que é no civil. Enquanto a Bíblia diz, 1 de Coríntios 7:39, que o casamento é no Senhor. Em Marcos capítulo 10, versículo de número 7, de 7 a 10, diz que não separe o homem que Deus uniu. Veja, que Deus uniu, quer dizer que o casamento é em Deus, no Senhor. E vocês jogam lá para o civil. Então, veja as heresias de vocês. Sim, protestantes natos. Nós não seguimos o que Deus condena. Segue a heresia, o que Deus condena, a apostasia. Jesus condenou a apostasia e vocês seguem a condenação apóstata. Não haverá salvação para o que blasfema contra o Espírito Santo, Mateus capítulo 12, versículo de 31 a 32. Não haverá perdão para o apóstata nem aqui e nem na outra vida. E vocês blasfemam contra a confissão, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Não confesse pecado a homem. João 20, versículo de número 21 a 23. Receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoam os pecados serão perdoados. E vocês pregam contra a confissão. Não confesse pecado a homem, mas foi a homem que Jesus disse, receba o poder para perdoar pecados. E vocês vão para debaixo de uma árvore dizer que contar seus pecados debaixo da árvore. Não, Jesus não disse a árvore, receba o Espírito Santo, vocês perdoar serão perdoados. Vocês não perdoar não serão perdoados. E receba o Espírito Santo. Então, no momento que vocês perseguem os sacramentos, já trouxe desse canal mostrando que o Espírito Santo está em todos os 7 sacramentos. Quando vocês blasfemam contra o sacramento, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Aí, Hebreus 10, 25 e 26, não existe perdão para o que abandona a igreja verdadeira. É pagão. Mateus 18, 17. Pacata! Vamos seguir ali a heresia que está acabando a heresia. Se imagem ou figuras ou semelhança de Deus ou ídolos tivesse respaldo bíblico, até mesmo na Bíblia católica, por ter certeza, crente tinha até na cobertura da casa. Deixa de ser mentiroso. Você diz crentense, crente não. Os crentes, verdadeiros crentes já tem. Até na cobertura das casas, porque está cheio. Porque está cheio. Tem. Meus irmãos, num debate com um protestante, apologista protestante, sobre imagens, ele disse, Deus mandou fazer a imagem dos anjos. Deus mandou fazer a imagem dos anjos. Deus mandou fazer as imagens dos anjos. No capítulo 25 de Êxodo, versículo de número 17. De número 18. 25, 18. Deus mandou fazer. E eu digo depois de muito tempo, depois veio Salomão e continuou forrando o templo. Veio depois Zorobabel para fazer a reforma do novo templo. Imagem no templo. Herodes o Grande, do ano 19 a.C., imagem no templo. E continuou as imagens no templo. O templo de imagens é uma figura do templo no céu, mostrada no Apocalipse. As figuras verdadeiras no céu é feito na terra. Está lá no capítulo 10, no capítulo 1 de Ezequiel. Mostra Ezequiel. O que tu vê no templo do céu é para fazer no templo da terra. Por isso está lá em Ezequiel 41, 18, 19, e tem até a imagem de um homem lá no templo, porque é a imagem do próprio Cristo. Herege, diga assim, na casa dos apóstatas antibíblicos não tem imagens. Diga assim, que aí você está falando a verdade. Aí você está falando a verdade. Paulo pregava com o crucifixo, Paulo foi quem mais pregou. E falando do protestantismo, Paulo disse, são inimigos da cruz de Cristo, cuja para nós é poder de Deus. 1 de Coríntios 1, 18.
No versículo 23, Paulo diz, pregamos, ele diz, a cruz é loucura para os pagãos. Acabei de esquecer o versículo. Vamos lá. Mas nós pregamos Cristo crucificado, o crucifixo, Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Quem é os pagãos? Os que não ouvem a igreja. Mateus 18, 17. O protestantismo. São os pagãos. A loucura, é loucura. Mas veja outro sobre o crucifixo, 2:2. Julguei não dever outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo ressuscitado. Pregamos em teu nome, Senhor. Curemos em teu nome. Se você não der em teu nome, retirava de mim maldito, nunca vos conheci. Tem que ser com as duas mãos, irmão. Pacata! Muito bem, aí está. Não ficou pequeno o vídeo, porque teve que responder todas as falsas heresias e as más colocações desse herege. Meus irmãos, compartilhe. Compartilhe. Mande para católicos ver como o católico responde às heresias, os ataques, os vômitos da serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 16, 15 e 16. O dragão vomitando contra a Virgem Maria, vomitando contra a igreja e a terra abrindo a boca. Veja aqui, eu aqui defendendo com Bíblia, mostrando com Bíblia, defendendo a verdade, defendendo a igreja e defendendo a Virgem Maria. É a terra abrindo a boca para engolir o vômito da serpente. Pá, cata, compartilhe para demais católicos. Meta o dedo no like mais embaixo aqui, só avisando que quer nos ajudar, tá aí o Pix. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem, couro vivo pelo sovaco.